Candidato, bom dia. O senhor disse em entrevista à Rádio Eldorado que, se eleito, vai priorizar a regularização da ocupação Nova Palestina, que é do MTST, e é uma ocupação em área de manancial na Zona Sul de São Paulo. Queria saber, candidato, como não tornar essa medida que o senhor promete uma premiação ou mesmo um incentivo para novas ocupações na cidade. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela sua pergunta, Adriana. Eu acho que é importante que quem está nos acompanhando, como é um caso muito específico, conheça a situação. As pessoas que moram lá na Vila Nova Palestina, no Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, estão lá há 6 anos, em condições precárias, esperando uma regularização. Teve um projeto aprovado pela Prefeitura, pelo governo federal, só que com corte de recursos do Minha Casa Minha Vida não foi implementado. Em relação à área de manancial, ali segue todos os protocolos, inclusive o projeto foi aprovado pela CETESB. 2/3 da área é um parque de preservação. Ali era um modelo de construção que seria ecológica, esgoto ecológico, preservação, horta orgânica no entorno do condomínio. Lamentavelmente, pela falta de políticas públicas de moradia, né, aquelas pessoas estão lá numa situação precária até agora. E não é só na Vila Nova Palestina, não. Eu vou priorizar a regularização de todas as pessoas que estão morando mal. Como é que pode? A cidade mais rica do Brasil, a cidade mais rica da América Latina, e centenas de milhares de pessoas morando em barracos, em condições precárias. Comigo não vai ter assim. Nós vamos priorizar a moradia popular, eu vou retomar os mutirões que foram feitos no governo da Luíza Erundina, 30 anos atrás. A prefeitura entra com terreno, com infraestrutura e com material de construção, e as pessoas constroem. E vamos também fazer cumprir a lei para que os imóveis que estão abandonados na região central da cidade possam virar moradia popular, o abandono virando dignidade. É preciso preservar o meio ambiente e trabalhar por uma cidade mais sustentável. Não só em relação à poluição. Não é? É preciso implementar de forma imediata, São Paulo já está muito atrasada, todos os dispositivos na frota de ônibus da cidade para uma eletrificação completa, essa é a perspectiva, não é? E não usar combustíveis fósseis. Já existe um debate, um plano antigo que não avançou nos últimos anos. E é preciso reduzir as distâncias, Bruno. Isso toca em poluição e toca em trânsito. Se a gente leva mais empregos para a região onde as pessoas moram, a gente vai reduzir as distâncias. Ninguém vai ficar 2 horas dentro do ônibus, as pessoas vão sair menos de carro, vão poder ir ao trabalho de bicicleta, vão poder ir ao trabalho a pé, se trabalham perto da sua casa. O que nós vamos fazer é gerar mais emprego nas periferias e também permitir que mais gente more no centro. O grande drama da cidade de São Paulo é justamente esse. A concentração de empregos está no centro expandido e a concentração de trabalhadores está na periferia. Nós vamos enfrentar essa contradição no plano diretor do ano que vem. Bruno, o seu governo e o do Dória estão totalmente atrasados em todos os planejamentos que foram feitos nesse sentido. Eu não vou falar aqui apenas da poluição. A gente pode pegar outras questões, por exemplo, resíduos sólidos. Nós tínhamos que ter já uma generalização de reciclagem porta a porta na cidade. São Paulo ainda está no século XIX, no tempo dos aterros sanitários. Compostagem do lixo orgânico. É isso que deveria estar sendo feito e é isso que nós vamos fazer a partir de janeiro do ano que vem. A pergunta foi enviada por Letícia Pichinin. Ela diz o seguinte: todo ano, devido às intensas chuvas de verão, centenas de famílias têm suas casas alagadas e sofrem irreparáveis perdas. Como os candidatos vão combater os alagamentos e tornar a habitação em São Paulo segura em todos os bairros e em todos os meses do ano? Vamos lá. Primeiro, agradecer a Letícia pela pergunta dela, que é fundamental. São Paulo, de fato, no período de chuvas, vive esse drama. Tem que começar fazendo a lição de casa, gente, que é limpeza de bueiro, limpeza de boca de lobo, não é? Limpeza de córrego. Nós vamos criar frentes de trabalho que vão ter 2 finalidades. De um lado, vai dar emprego e renda para as pessoas, porque o desemprego em São Paulo está crescente. Em todas as subprefeituras, contratando mão de obra dos bairros. De outro lado, vai fazer obras de zeladoria, inclusive da limpeza de córregos e da prevenção de enchentes. Esse é o ponto de partida. Agora, para além disso, nós temos que construir iniciativas que tornem a cidade de São Paulo mais permeável. O problema das enchentes, você tem o paliativo, que é essa manutenção, mas você tem que ter políticas de médio e longo prazo para tornar a cidade mais permeável. Então, isso significa calçadas, diferente dessas que o Bruno está fazendo agora em véspera de eleição, calçadas de blocos que absorvem água. Diferente do que foi feito no Anhangabaú, também blocos de absorção. A mesma coisa da substituição gradual do asfalto por outras tecnologias que são também absorventes, que têm sido utilizadas nas cidades no mundo inteiro. São Paulo tem que ser vanguarda e não a retaguarda
de uma cidade que seja sustentável, preserve o meio ambiente e, ao mesmo tempo, evite as enchentes. Esse problema pode ser resolvido com mais áreas permeáveis e, do ponto de vista imediato, manutenção, limpeza, piscinões, e isso as frentes de trabalho dão conta. E pequenas obras de infraestrutura e drenagem nas encostas de morro, para que as enchentes também não levem a deslizamento de casas, como a gente vê todo o início do ano. Agora eu quero falando em área permeável, do projeto que a gente tem também para 1/3 do território da cidade de São Paulo, que é a área rural. Marcilac, parte de Parelheiros, parte de São Mateus e Cidade Tiradentes, todos os bairros têm. Nós vamos estimular a agricultura orgânica, pequeno agricultor familiar, e fazer as compras públicas da merenda escolar e dos sacolões. Obrigada, a partir disso. candidato.